A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma vez na nossa live aqui. De toda quinta não, né? De toda sexta agora, né, gente? Eu não tô conseguindo fazer as lives às quintas-feiras. Já tem 2 semanas que eu não consigo, mas estamos aqui hoje para continuar falando de Jesus, falando da palavra, falando de Bíblia. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas acham assim, mas você está na sua própria casa, é só abrir a câmera e falar. Não é bem assim, né? Toda vez que a gente se compromete com a palavra de Deus, realmente vem guerras, vem problemas, vem dificuldades, né? Um monte de barreira para que a gente não consiga fazer. E é assim mesmo. A paz do Senhor, Marrom, Pedrina também, já estão aí com a gente. Então, não é fácil, mas o Senhor nos chamou para isso. Eu estava lendo um texto aqui antes da gente começar a falar aqui da live de hoje, que eu nem disse o tema ainda, né, gente? Quando Paulo estava ali diante do rei Agripa, né, defendendo a sua fé, e ele falou que contou a história dele, né, como o Senhor apareceu a ele naquele caminho de Damasco, né, e o Senhor perguntou para ele: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E Deus começa a falar com ele ali: eu vou te levantar, vou te constituir ministro, testemunha, tanto das coisas que você viu como daquelas que eu ainda vou te mostrar, para que você abra os olhos, converta as pessoas das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim que recebam remissão dos seus pecados. E ele conta toda essa história ali para Agripa e diz: e eu não fui desobediente à visão celestial. Então, na realidade, é isso que me move, né? Eu não ser desobediente à visão celestial. Vou falar a verdade assim para vocês. Eu já tive muita vontade de parar com as lives pela quantidade de coisas que a gente precisa dar conta, né, durante a semana. Meu trabalho é muito puxado. Já pensei várias vezes em parar, vou dar uma parada, não vou fazer mais. Mas o Senhor, Ele não deixa eu parar. Ele não deixa eu parar. Ele falou: não, você tem que continuar falando, porque foi uma visão que o Senhor me deu, né, sobre essas lives, e eu não fui desobediente à visão celestial, assim como Paulo não foi desobediente. Eu não quero ser desobediente. Na realidade, a gente não sabe quanto tempo o Senhor vai nos dar na terra, né? Eu costumo dizer que a nossa vida está ligada na tomada, né? Na tomada de Deus. A hora que Deus tira da tomada, nós não somos mais nada. Acabou a nossa vida, acabou a nossa história. Então a gente precisa fazer um esforço, né? A Vanessa também está aí, Luísa, sejam bem-vindas. A gente precisa fazer um esforço para ser útil no reino, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não é fácil, todos nós temos lutas e dificuldades, mas hoje o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Celina também está aí, a paz do Senhor. Celina, deixa eu acenar aqui para o pessoal que já está aqui comigo. É isso aí que me motiva, né? É isso que me motiva, porque ter sempre alguém aqui, né, junto comigo. Eu fui mexer aqui, agora apareceu um negócio aqui, mas tudo bem, vai dar certo. Vamos lá, gente. Eu queria ler com vocês livro de Juízes. Abre aí no livro de Juízes. Deixa eu ver aqui se sai. Tá. Livro de Juízes, capítulo 6. Versículo 11, um texto muito conhecido, mas Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. Você crê nisso? Juízes 6, versículo 11 ao 16, diz assim, olha: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bisreita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Olha só, né? Ele questionando. Porém agora o Senhor nos desamparou. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
e lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Esse texto aqui é muito interessante. Ficou uma tarja aqui na minha imagem, não quer sair, mas tudo bem. Vai ficar aqui, acho que tá todo mundo dando para ver, né? Deixa eu ver aqui se foi. Vamos lá. Então, qual é o tema da nossa live hoje? Qual é o tema da nossa live hoje? Nossa live hoje é quebrando o jugo da opressão. Quebrando o jugo da opressão. Esse é o título da nossa mensagem. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. Você já parou para pensar que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele sempre chega na hora da nossa colheita? Você já reparou isso? Essa semana eu escutei uma mensagem muito interessante sobre esse assunto, por isso que me deu vontade de falar sobre Gideão, né? E sobre essa questão de colheita, de jugo, de a gente poder fazer alguma coisa a respeito da nossa própria vida. E eu comecei a pensar sobre isso. Toda vez que a gente está para receber alguma bênção, toda vez que a gente está para receber algo da parte do Senhor, toda vez que Deus quer fazer alguma coisa nova, diferente na nossa vida, o inimigo parece que ele sabe. E parece que ele sempre chega nessa hora, na hora da gente colher aquilo que Deus tem para nos dar, fazer alguma coisa pela nossa vida. E, infelizmente, a paz do Senhor, Luísa, infelizmente, tem gente que entrou nesse ciclo de perda o tempo todo. E nós não estamos livres disso. Mas hoje a gente vai analisar aqui um pouco a respeito desse assunto. A nação de Israel, ela estava vivendo um ciclo de perdas há muito tempo, né? A Bíblia fala que quando apareceu o anjo do Senhor ali a Gideão, ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, Gideão, ele estava querendo... o que ele estava querendo? Salvar alguma coisa da colheita dele, né? Luísa colocou aí: perdi muita coisa, não sabia que hoje tinha live. Não, perdeu não, Luísa, comecei agora. Eu ia fazer a live ontem, estou fazendo hoje, tá? Ontem eu não tive como fazer, estou fazendo hoje. Não perdeu nada, comecei agora. Então, Gideão falou assim: não, gente, eu não posso mais perder nada na minha vida, porque eu já perdi muita coisa. A nação de Israel vinha num ciclo de perdas. Por quê? Porque os midianitas, eles esperavam a colheita estar pronta para eles virem assaltar as colheitas. Entendeu? Então, mas por que isso vinha acontecendo? Aí a gente tem que analisar o texto. Esse texto de Gideão aqui é um texto muito conhecido. A gente só fica na parte que o Senhor fala para ele ir, naquela força dele, que Deus ia dar vitória para ele. Tá, mas vamos analisar esse contexto aí. Por que a nação de Israel vinha sofrendo perdas direto? Por quê? Porque lá em Juízes 6, versículo 1, você vai ler comigo aí: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Porque o acordo de Deus com Israel era que eles fizessem a vontade de Deus, que eles não adorassem outros deuses, que eles fossem fiéis. Mas Israel estava fazendo a coisa errada. Israel não estava assumindo a sua parte na aliança. E o que aconteceu? Deus permitiu que os midianitas se apoderassem dos israelitas. E eles ficaram entregues na mão dos midianitas durante 7 anos. Que é um número completo. É um número realmente de juízo, né? Deus realmente entregou a nação de Israel para os midianitas, porque eles estavam fazendo coisas erradas. Então, gente, é um fato. Isso é um fato. Sempre as nossas ações, elas sempre vão nos fazer chegar a algum lugar. Então, as coisas não acontecem do nada. As coisas não acontecem no acaso, tá? Algumas coisas nós não temos
controle sobre elas, mas tem muita coisa que nós temos controle. E aí, depois, a gente reclama, como Gideão reclamou. Quando ele recebe a visita do anjo, em vez dele ficar entusiasmado, porque o anjo do Senhor estava ali, oi Rose, a paz do Senhor, tudo bem? Em vez dele ficar entusiasmado que o anjo do Senhor estava ali, ele foi inquirir com o anjo, se o Senhor é conosco, por que isso tudo está nos acontecendo? Ele nem ligou porque aquilo ali era um anjo do Senhor. Ele estava tão com raiva, ele estava com tanta raiva do que estava acontecendo, que ele nem percebeu a presença celestial do lado dele. Porque ele viu, então o Senhor é conosco, que tudo isso está acontecendo. Geralmente a gente faz isso, né? Geralmente a gente faz isso. O Senhor é conosco, e por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Na maioria das vezes, a gente ainda quer inquirir Deus. Na maioria das vezes, a gente quer encostar Deus na parede. A gente quer perguntar para Ele por que Ele está permitindo certas coisas na nossa vida. E na realidade, a gente não coloca a mão na consciência para ver naquilo que a gente está errando. Então, tudo que a gente faz, as nossas ações, elas têm reações da parte de Deus. Você percebe que a nação toda estava fazendo coisa errada, Deus entrega a nação nas mãos dos midianitas, mas tinha um homem, aparece aqui, um homem estava tentando fazer alguma coisa. Tinha um homem que estava tentando salvar a colheita dele. Tinha um homem que estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Tinha um homem realizando uma ação para que aquele tipo de coisa o afetasse o menos possível. O nome desse homem era Gideão. Então, que eu quero dizer com isso? Todas as nossas ações, elas vão chegar em algum lugar. É o algoritmo da vida. Então, se nós estivermos fazendo bem, essas ações vão ter relevância na nossa vida. E se a gente estiver fazendo mal, essas ações também vão ter relevância na nossa vida. Todo ser humano é assim, gente. É a lei da semeadura e a lei da colheita. É uma lei que crente está nela, não crente está nela, ímpio está nela. Qualquer pessoa, qualquer ser humano está incluído na lei da semeadura e da colheita. Então, se as nossas ações elas estão mal direcionadas, nós precisamos corrigir a nossa história. Então, no momento que eu começo a ver acontecer um monte de coisa na minha vida, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Eu não posso culpar Deus pelos problemas da minha vida, porque a maioria dos problemas que acontecem na minha vida, a culpa é minha mesmo. Eu fiz alguma coisa para aquilo chegar onde chegou. Entendeu? Então, existe algo que pode mudar o algoritmo da nossa vida. Tem, irmã Alessandra, alguma coisa que eu possa fazer para mudar o algoritmo da minha vida? Tem. Tem sim. Arrependimento. A Bíblia chama isso de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudar de rota, é mudar de caminho. Quando eu estou falando aqui, gente, eu estou falando para mim primeiramente, porque a palavra de Deus ela serve para mim. Eu preciso mudar a minha rota. Eu preciso corrigir as coisas que não estão bem ordenadas na minha vida. Todo ser humano precisa fazer esse exame de consciência para ver o que eu estou fazendo que não está agradando ao Senhor. O que eu estou fazendo que está abrindo a porta para que o inimigo entre na minha vida e acabe com a minha colheita. Porque, na realidade, o inimigo só entrou na nação de Israel porque a nação de Israel estava afastada de Deus. Então, foi uma ação da nação que afastou a presença de Deus. Deus permitiu, a gente acabou de ler aqui, Juízes 6, versículo 1. Deus entregou a nação na mão dos midianitas. Mas Deus é bom, mas Deus não amava Israel? Amava e ama. Deus não cuida de Israel? Cuidava e cuida. Mas Deus precisa nos ensinar. Deus, ele não vai tirar de nós o aprendizado. Todo ser humano ele precisa aprender a ser filho de Deus também. Nós recebemos a Deus, né, por filiação. Ele nos adotou na sua família, mas para ser filho de Deus existem algumas exigências e nós temos que aprender. Nessa caminhada de filho de Deus, Deus nos ensina a sermos filhos de Deus. Ele nos ensina isso. Então, para mudar o algoritmo da nossa vida, nós precisamos nos arrepender. E a opressão dos midianitas
fez o povo se esconder. Olha, gente, o que estava acontecendo. Leia comigo, Juízes 6. Juízes 6. Vamos continuar lendo aí, ó. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Gente, olha só, Israel passou a se esconder do inimigo. Olha só que ponto que Israel chegou. A se esconder do inimigo. Por quê? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Eles sabiam o momento exato da colheita e eles chegavam nessa hora. E aí o versículo 4 diz que contra eles acampavam, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento nenhum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Eles subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Olha o que o versículo 6 diz. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, eu vou confessar para vocês assim algo da minha vida. Eu cheguei um tempo na minha vida que eu cansei. Na realidade, eu cansei. Falei, Senhor, eu cansei de lutar e não chegar a lugar nenhum. Eu cansei de trabalhar e não ver nenhum sonho meu realizado. O que está acontecendo, Senhor? Por que eu não estou conseguindo caminhar? Por que toda vez que eu estou prestes a receber a minha colheita, pela qual eu trabalhei tanto tempo, o inimigo vem? Ele tenta tirar a minha colheita, aquilo pela qual eu trabalhei. Então, por isso que eu escutei essa mensagem essa semana, e essa mensagem falou muito no meu coração, porque eu já tive nesse ponto de me perguntar, né? E se nós perguntarmos, quando a pergunta é para mudança nossa, né? Quando Deus conhece o nosso coração, quando você está diante de Deus e faz uma pergunta para Ele, porque você quer mudar de rota, você quer mudar de caminho, você quer que Deus te mostre naquilo que você está errando, Deus te mostra, e Deus me mostrou. Você quer receber um monte de coisa da minha parte, mas você não ora. Você quer receber um monte de coisa, mas você não faz um jejum. Você quer receber um monte de coisa da minha parte, mas você não tem compromisso com a palavra. Você lê a palavra quando te dá vontade, quando você sente de ler. Você quer compromisso comigo, mas você passa o tempo todo assistindo novela e não fica uma hora com a Bíblia na mão, lendo. Então Deus foi me dando as respostas. Você fala demais, você ora de menos. Então Deus foi falando no meu coração. Ele foi dizendo assim, olha, você quer mudança? Eu vou dizer onde você precisa mudar. Para você mudar de vida. Para você não abrir brechas para que o inimigo entre na sua vida e faça bagunça. Porque, gente, o inimigo, a Bíblia, o Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, o diabo nada mais é do que um cão na coleira de Deus. O diabo, ele só faz aquilo que Deus permite. Você leu comigo aqui, Juízes 6, versículo 1, que foi o Senhor que entregou nas mãos dos midianitas e dos israelitas por 7 anos. Foi o Senhor que entregou. E se o Senhor fizer, quem vai dizer para ele não fazer? Quem tem coragem de falar para Deus, não, Senhor, o Senhor está errado. O Senhor está agindo errado. Quem tem coragem de falar isso para ele? Quem tem coragem? Ninguém tem coragem. Então, Israel passou a viver uma vida de medo. Israel passou a viver uma vida escondido nas covas, nas montanhas, nas cavernas, fazendo esconderijos à nação que era a nação de Deus. O povo escolhido de Deus estava fazendo cova em montanha, estava se escondendo em caverna, vivendo no modo sobrevivência. Quanta gente está vivendo no modo sobrevivência? Deus tem muito mais para a nossa vida, isso eu te garanto. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Agora, se a gente ficar vivendo uma vida descompromissada com Deus, não pense que o inimigo ele não vai ter força na sua vida, ele vai ter. Isso é uma palavra forte, sim, Luísa, sim, é uma palavra forte, mas é uma palavra necessária para nós.
Nós precisamos entender o contexto onde nós estamos inseridos. E chega uma hora que nós, como seres humanos, como filhos de Deus, principalmente, nós precisamos parar de nos esconder e fazer as mudanças necessárias na nossa vida, para que o inimigo ele não tenha domínio sobre nós, para que ele não entre na nossa vida e faça estrago, faça bagunça, faça o que quer. Nós não podemos passar a vida toda se escondendo em caverna e esconderijo, por conta de midianitas que entram e faz a bagunça na nossa vida. Isso não pode acontecer, porque quando a gente está vivendo só no modo sobrevivência, a gente tem medo, o medo domina a nossa vida, e quando a gente é muito medroso, a gente sai atropelando as pessoas. A gente não pode viver no modo sobrevivência para sempre. Nós temos que nos posicionarmos diante de Deus e pedir: Senhor, move na minha vida, tira da minha vida aquilo que está me atrapalhando de eu caminhar contigo, aquilo que está atrapalhando de eu receber a minha colheita. E pode ficar certo que quando a gente tem essa postura, o Senhor, Ele vai cumprir a sua parte. Ele vai cumprir a sua parte, como Ele cumpriu aqui. Você percebe todo esse contexto difícil, mas você viu aqui no versículo 11 que Gideão, ele tenta fazer alguma coisa para salvar parte da produção dele, tá? E foi uma atitude aqui corajosa, porque ele estava fazendo escondido, ele estava malhando o trigo no lugar escondido para salvar dos midianitas, para que os midianitas não tivessem acesso à colheita dele. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo. Então o céu está atento ao nosso posicionamento. O céu está atento ao nosso proceder. O céu está atento àquilo que a gente vai tomar de decisão para consertar as nossas veredas. A Vanessa está colocando aí, Vanessa Lost está dizendo assim: amém. Ele cumpre promessas na nossa vida, mediante nosso arrependimento e obediência a Ele. Glória a Deus, é isso mesmo. O céu, ele está vendo cada passo que nós estamos dando. O céu está contemplando a nossa vida, e se nós estivermos fazendo a nossa parte, Deus fará a dele. Se nós nos posicionarmos, Deus também vai tomar a posição a nosso favor. Então, a Bíblia fala aqui para Gideão, né? O anjo fala para Gideão: vai nessa tua força, se mova, vai nessa tua força. Mas o Senhor é conosco. Mas como está acontecendo tudo isso? Por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Agora o Senhor nos desamparou. Olha as lamúrias, né, de Gideão. O Senhor nos desamparou. O Senhor nos entregou na mão dos midianitas. Você percebe que o anjo do Senhor, e aqui o anjo do Senhor está com letra maiúscula, né, gente? A gente sabe que toda vez que aparece o anjo do Senhor letra maiúscula, na realidade é uma aparição de Jesus muito antes dele nascer, né? Então, aqui o anjo do Senhor, ele não responde a nenhuma pergunta de Gideão, percebeu? Deus não tem obrigação de responder aos nossos questionamentos. Essa que é a grande verdade. Deus não tem obrigação de responder os nossos questionamentos. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Mas o anjo do Senhor mantém a fala dele. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, conforme eu disse aqui no início da live, quando o Senhor nos comissiona para algo, a gente não pode vir com desculpas. A gente não pode ficar dando desculpas. Vontade, às vezes, de parar, todos nós sentimos vontade de parar. Eu não sou diferente de ninguém, né? Eu até coloquei essa semana aí na minha rede social, quem me acompanha viu, que não é porque eu dou conta do meu fardo que ele não é pesado. Todos nós temos a nossa cruz para carregar
muitas vezes se torna pesado mesmo. E se não fosse Jesus, né, nos ajudar nessa caminhada, a gente já tinha desistido mesmo. Porque não é todo dia que você acorda bem, não é todo dia que você acorda forte, não é todo dia que você acorda com vontade de fazer, com vontade de ganhar, com vontade de lutar. Não é todo dia que você tá assim. Tem dia que você não tá bem, você tá para baixo, você tá com vontade de desistir mesmo. Porque você vê as coisas acontecendo ao seu redor e você não entende por que tanta coisa está acontecendo ao seu redor. Mas na realidade, o céu está de olho em você. O céu está de olho em você. O céu está de olho em mim. Observe que Gideão está fazendo alguma coisa. Observe que ele está tentando fazer alguma coisa. Ele está tentando salvar a sua colheita. Deus sempre vai chamar alguém trabalhando. Deus sempre vai chamar alguém posicionado. Deus sempre vai chamar alguém que não está parado na vida. Deus sempre vai chamar alguém que tem compromisso com o trabalho, com o fazer, com o tentar. Deus sempre vai chamar alguém. E é por isso que Gideão é um líder. Ele não sabe que é, mas ele é. Gideão é um líder porque Gideão é alguém que está tentando fazer alguma coisa. Gideão é alguém que está tentando salvar a produção dele. Entendeu? Então, Gideão é alguém que se importa. Gideão é alguém que se importa. E esta é a grande característica de um líder. Um líder é uma pessoa que se importa. Eu assisti uma pregação essa semana, como eu falei no início da live, sobre a vida de Gideão. E nessa pregação, o pregador ele falou o seguinte... o John Maxwell, inclusive eu já li esse livro também, eu tenho bastante livros do John Maxwell aqui, e que ele tem uma pegada muito forte nessa questão de liderança. Ele diz o seguinte: todo liderado vai fazer 3 perguntas para o seu líder. Todo liderado ele vai fazer 3 perguntas para o seu líder, que vão definir se a pessoa realmente é um líder. Eu estou dizendo isso porque Gideão era um líder. Ele não sabia, mas ele era um líder. Apesar dele dizer que ele era o menor da casa dele, Deus já via Gideão como uma liderança forte para a nação de Israel. Então, todo liderado ele vai fazer 3 perguntas para o seu líder, que vão definir se a pessoa é um líder ou não. Primeiro, você pode me ajudar? Essa é a primeira pergunta que todo liderado faz para o seu líder. Você pode me ajudar? A segunda pergunta é a seguinte: posso confiar em você? A segunda pergunta é essa: posso confiar em você? A terceira pergunta é: você se importa? Se você pode responder essas 3 perguntas, então você é um líder. Se você pode ajudar alguém, se alguém pode confiar em você, e se você se importa com as pessoas, então você é um líder. E eu estou falando aqui com líderes, né? Estou falando aqui com pais, principalmente com mães, né? Que meu público maior aqui, tanto no Facebook, na minha página Bíblia Ensina a Viver, como aqui no Instagram, a maioria do meu público, 75% do meu público aqui são de mulheres. Então, essas mulheres, esses homens, né, que estão ouvindo hoje a palavra do Senhor e que vão ouvir essa live mais tarde, porque a live fica gravada, é importante você saber disso. Todo líder, ele se importa. Todo líder é alguém que pode ajudar outra pessoa. Todo líder é alguém em que o outro pode confiar. Todo líder é alguém que se importa. E aí começa um processo na vida de Gideão, né? Aí começa um processo na vida de Gideão, um processo de purificação pessoal. Aí Deus fala com Gideão tudo que ele precisava fazer para purificar a sua vida. Porque, gente, trabalhar para Deus não é de qualquer jeito. Trabalhar para Deus não é de qualquer maneira. O chamamento de Gideão envolve também a purificação da sua vida. Se você for comigo lá para o versículo 25, vai lá, Juízes 6, vai lá para o versículo 25. Olha o que está dizendo. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber,
o segundo boi de 7 anos e derruba o altar de Baal que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte em camadas de pedra e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que você cortou. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Então, levantando-se de madrugada os homens daquela cidade, porque fez barulho, né? Derrubar um altar, derrubar um poste ídolo faz barulho, não é uma coisa silenciosa de se fazer, né, gente? Então, algumas pessoas se levantaram de madrugada e viram que o altar de Baal estava derribado e o poste ídolo estava do lado dele, cortado. E esse referido boi tinha sido edificado ali, né, oferecido no altar. E uns aos outros perguntaram, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, foi Gideão, o filho de Joás, que fez esta coisa. Então, o que Deus pede aqui de Gideão? Purificação pessoal. Amigo, você vai fazer uma grande obra para mim. Você vai ser um líder, você vai tirar Israel da mão dos midianitas, mas você precisa fazer uma purificação. Essa purificação começa em você. Essa purificação começa na sua casa. Você vai tirar todos os nichos do inferno da sua casa. Todos os nichos do inferno da sua casa vão ter que sair. Então, que lições eu tiro desse trecho aqui que a gente acabou de ler? Primeira coisa, Deus deve ocupar o primeiro lugar. Foi Deus que disse para ele, toma um boi que pertence ao teu pai, derriba o altar de Baal. Porque, gente, se Deus não ocupar o primeiro lugar, ele não vai ocupar o segundo, isso eu te garanto. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida, ele não vai ocupar o segundo lugar. Ele não vai ocupar. Então, o melhor do boi da casa, o boi de 7 anos que estava sendo guardado lá para o sacrifício, não tinha que ser para Baal. O sacrifício tinha que ser para o Senhor. Então, já é mais uma lição aí desse texto que a gente acabou de ler. Deus tem que ser o suficiente. Não podia ter 2 altares na casa dele. Não podia ter um altar para Baal e um altar para Deus. Só podia ter um altar para Deus, porque Deus deve ser honrado. Um lugar forte e conveniente para Deus. Ele precisava aprender a honrar a Deus. Gideão ia ser levantado, mas ele precisava honrar a Deus. Deus deve ser honrado. Deus requer da nossa parte dedicação e esforço. Derrubar todo aquele altar, aquele bosque em volta, deu trabalho, mas precisava ser feito. Quando a gente trabalha para Deus, em alguns momentos será cansativo, será difícil, mas se Deus não ocupar o primeiro lugar, ele também não vai ocupar o segundo lugar. A Bíblia diz aqui que Deus diz, corta o bosque que está ao pé dele, oferece o holocausto com a lenha que você cortar do bosque. Então, olha só, Deus queria a participação de Gideão na edificação daquele altar. Altar, gente, fala de edificação. Altar fala de esforço. Altar fala de dedicação. No hebraico, a palavra altar é misbah. A palavra altar é misbah. Misbah quer dizer lugar de matança. Altar é lugar de matança. Irmã Alessandra, que palavra é essa? Altar é lugar de matança? Sim, altar é lugar do nosso eu morrer. Altar é lugar do nosso eu morrer. Altar é o lugar para que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos edificar um altar ao Senhor. E Gideão precisava edificar esse altar na casa dele. Derrubar o altar de Baal e edificar um altar ao Senhor. Nós não poderemos fazer nada para Deus com altares de Baal na nossa vida. Quer que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida? Derruba o altar de Baal. Baal no hebraico é dono. Dono.
Quem é o nosso dono? Não pode ter outra divindade dividindo a glória de Deus. Você só tem um dono. Teu dono é Deus. Então, essa mensagem é uma mensagem forte. Por quê? Porque nós precisamos tirar da nossa vida, isso é pessoal, do nosso altar, aquilo que não está engrandecendo o nome do Senhor. Altar de amargura, altar de ressentimento, não pode estar edificado dentro de nós. E o maior e melhor altar somos nós mesmos. Esse é o templo, esse é o lugar onde Deus habita. E se Deus não tiver prioridade aqui, não adianta, que ele não vai fazer as mudanças necessárias. E o inimigo, ele vai ter uma brecha para entrar na sua vida e fazer bagunça. Quantos crentes aí, por aí, que a vida é uma bagunça? Sabe por quê? Porque tem um altar lá para Baal. Tem um altar para Baal. Nós não podemos deixar Baal dominar a nossa vida, dominar a nossa existência. Altar de maledicência, altar de bebedeira, altar de amargura, de ressentimento. Nossa casa precisa estar organizada antes da gente partir para cima do inimigo, antes da gente derrotar o inimigo, do opressor que nos oprime. Nós precisamos organizar a nossa casa e organizar a nossa vida. Senão, nós viveremos um avivamento dissimulado, e Deus não quer dissimulação. Deus quer verdade. Porque Deus, ele está vendo cada passo da nossa vida. Tudo estava acontecendo na nação de Israel. A opressão dos midianitas sobre a vida de Israel era muito grande. Gente, isso é muito triste. Imagine você semear na terra. Você semear na terra durante 7 anos. E quando vem um período da colheita, para você receber a colheita de todo o seu trabalho, o inimigo vir e destruir tudo. Acabar com tudo. Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Em que área que o inimigo está entrando, está fazendo bagunça? Na minha vida e na sua vida. Em que área? Cabe a nós. Cabe a nós. Então, isso é um movimento que precisa ser feito. E ninguém vai fazer isso por nós. Somos nós que temos que fazer. Entendeu? Porque a situação aqui era crítica. Eles entravam e destruíam os produtos da terra. Eles não deixavam sustento algum para Israel, eles tiravam tudo. Eles não deixavam ovelhas, eles não deixavam bois, eles não deixavam jumentos. Eles subiam com tudo e acabavam com tudo. Israel não tinha força para subjugar aquele povo, porque a Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. Israel não tinha força para subjugar. E a Bíblia diz que Israel, lá no versículo 6, Juízes 6,6, diz que Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Eles não conseguiam se sustentar, eles não conseguiam viver com a presença daqueles inimigos o tempo todo, tirando a colheita deles. Então, vamos pensar, porque como eu falei para vocês no início da live, tem hora, gente, que nós cansamos, tem hora que a gente cansa. É um movimento que é pessoal e que a gente precisa fazer. Eu já cheguei nesse tempo na minha vida de não ter nada, de trabalhar e parecer não ver o resultado do meu trabalho, de lutar tanto, de sonhar tanto, de trabalhar tanto e parece que não andar um passo para frente e andar 3 para trás. Você já se sentiu assim? Você que está aqui comigo agora, ou você que vai me ouvir depois, você já se sentiu assim? Como que, meu Deus, não adianta nada que eu faço, resolve. Nada que eu tento dar certo. Por que eu vejo as pessoas irem à frente, prosperarem, conseguir realizar seus sonhos, seus projetos, seus planos, e eu sempre fico para trás, eu nunca consigo dar um passo? Porque na realidade, muitas vezes, a gente está permitindo que o inimigo entre e faça bagunça na nossa vida. Então isso é pessoal. Então, Gideão, você é forte. Você é um homem valoroso. Eu vejo valor em você. Gideão mesmo não se via assim. Ele não se enxergava desse jeito. Né? Ele não se enxergava daquele jeito. Quando o anjo chega para ele e diz,
varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão, ele estava tão assim, ele estava tão debilitado, ele estava tão triste, ele estava tão arrasado com a vida que ele vinha levando juntamente com seu povo, que, como eu disse, ele não ficou nem entusiasmado em ver o anjo do Senhor. Imagine se eu estou aqui e o anjo do Senhor aparece para mim. Como que eu ia ficar em êxtase? Meu Deus, o anjo do Senhor apareceu para mim. Mas a vida dele estava uma vida tão miserável, estava uma vida tão desgraçada, estava tudo dando errado. Ele estava escondido ali tentando salvar um pouco de comida para ele. Porque ele não percebeu a presença do Eterno ali junto com ele. Ele não percebeu que Deus estava entrando com providência na vida dele. Porque ele não se enxergava como alguém que pudesse resolver aquela situação. Mas Deus enxergou nele alguém que poderia ser usado. Então, fica uma lição também para nós. Muitas vezes as pessoas, elas nos veem como uma foto, né? Um pedaço. Ela só enxerga um pedaço de você. Ela só enxerga uma parte de você. Mas Deus enxerga toda a nossa vida. Deus nos enxerga por dentro e por fora. Deus nos enxerga toda a nossa história. Deus enxerga toda a nossa história. Deus enxerga a nossa vontade, o nosso sentimento, a nossa alma. Ele nos enxerga por dentro. E Deus enxergou em Gideão alguém que poderia ser usado. E ele não se sente assim. Ele diz: como, Senhor, que eu vou nessa força? Porque como que eu vou livrar Israel? Que a minha família é mais pobre em Manassés. Ele já foi apresentando as desculpas. A minha família é mais pobre em Manassés. Eu sou o menor na casa do meu pai. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para resolver isso? É um problema muito grande. Não tem como eu resolver, não tem como eu fazer. Mas aí quando ele dá a desculpa, Deus fala assim para ele: já que eu estou contigo, olha só, gente, que versículo lindo. Versículo 16. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu vou te provar que eu estou contigo. Eu vou te provar. Já que eu estou com você, eu vou ferir os midianitas. Não importa se eles são como gafanhotos, não importa se eles chegam e destroem tudo em Israel. Já que eu sou com você, você vai destruir esses midianitas como se fosse um homem só. Porque não é na tua força, é na força que vem de mim. Então, Gideão, claro, né? Ele oferece uma oferta, não se aparta daqui, eu vou trazer minha oferta. E aí o Senhor tem toda a paciência com ele. Vai lá, eu vou esperar você trazer a sua oferta. Né? E Gideão prepara ali uma oferta, você conhece esse texto, né? E depois, não satisfeito, ele também quer fazer prova de Deus para ver se realmente Deus está com ele. Era uma pessoa que ainda estava insegura, né, daquilo que Deus tinha com ele. Mas o Senhor vai tratando, né, com o Gideão, vai caminhando com ele, vai orientando para que ele tire as coisas que são necessárias da vida dele, que ele purifique a casa dele, que ele purifique o altar, que ele derrube o altar de Baal, que ele sacrifique ao Senhor. E não foi preciso muita gente para que os midianitas fossem derrotados. A Bíblia fala lá no capítulo 7, né? Depois eu quero convidar você para ler aí na sua casa depois. Gideão, com 300 homens, ele vence os midianitas. Então, esse texto, o título dessa mensagem é justamente essa. Você tem condições de quebrar o jugo de opressão sobre a sua vida. Você é filho e filha de Deus e você tem todas as condições para não deixar que o inimigo faça bagunça na sua vida. O inimigo, ele não tem mais autoridade sobre nós, porque nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que esse texto ele continue falando no seu coração,
que esse texto continue gritando no seu coração. O anjo do Senhor está com você. A palavra de Deus, ela está pertinho de você. O Senhor está vendo os seus passos. O Senhor está caminhando contigo. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa batalha. Você precisa entender que Deus nem sempre vai te dar as respostas que você quer. Nem sempre vai falar o que você quer ouvir, né? O agir de Deus, o mover de Deus na vida, na nossa vida, né? É diferente, não é igual para todo mundo, mas ele se move por nós e através de nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. Se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, é a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer. E a parte dele, ele vai fazer. Então, mesmo que você se sinta como Gideão, né? O menor, mesmo que você esteja às vezes escondido, tentando fazer alguma coisa, tentando salvar sua colheita, mas faça cansado, mas faça a sua parte. Faça às vezes triste, mas faça a sua parte. Faça com medo, né? As meninas às vezes falam lá no MCL, vá com medo mesmo, faz com medo mesmo. E é assim, é desse jeito que a gente precisa avançar, agir, né? Porque o anjo do Senhor aparece a Gideão nesse momento, quando ele está tentando fazer alguma coisa certa, tentando salvar a sua produção. Então é nesse momento que Deus chama Gideão, porque vê nele um valor, alguém que pode, alguém que quer mudar, alguém que quer mudança de vida, de situação. E a Bíblia fala que por essa grande vitória que Deus deu, né, a Gideão, o povo teve sossego, né? Depois que Gideão ganhou essa grande vitória aí, né, o povo teve sossego durante muito tempo, né? Eles ficaram livres daquele povo maldito que entrava para destruir tudo, porque o Senhor deu vitória a Gideão. Então, se o Senhor deu vitória a Gideão, ele também pode me dar vitória e ele também pode te dar vitória. Que essa palavra fique guardada no seu coração hoje, que o Senhor, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração através dessa palavra, e vamos avançar, vamos continuar lutando, batalhando, né? Que não possamos ser desobedientes à visão celestial. O Senhor te deu uma comissão, o Senhor te chamou para algo, porque o Senhor tem uma comissão e um chamamento para cada um de nós, e que possamos ser como Paulo, né? Como o versículo que eu citei aqui no início da live. Eu não fui desobediente à visão celestial. Que você possa ser obediente à visão celestial. Não desista, não olhe para trás, faça a sua parte, que o Senhor certamente fará a dele. Haja no seu natural, porque no sobrenatural quem age é o Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado. E até a próxima quinta ou próxima sexta, se Deus quiser. Se essa live te abençoou, toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, compartilha pelo WhatsApp, compartilha o link, joga no seu Facebook, compartilha a palavra de Deus, porque com certeza a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Beijo, Vanessinha. Beijo para você. Beijo, Luísa. Beijo, Pedrina, Soninha. Tem uma galera aqui. Rogéria. Tem bastante gente aqui. Deus te abençoe, te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo para todos.